Graças e paz, queridos. O capítulo 18 de Mateus relata para nós um episódio muito importante onde o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre um princípio fundamental para que devia permear as suas vidas, que deveria fazer parte da sua vida, que é o princípio do perdão. E o Senhor Jesus conta uma parábola para eles, dizendo que um certo rei foi ajustar contas com os seus servos. E de repente foi trazido à presença dele um servo que devia a ele 10.000 talentos. Aquele servo, não tendo com que pagar aquela dívida, o rei mandou que vendesse ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía, para que aquela dívida fosse paga. Aquele servo se prostrou diante daquele rei, suplicando misericórdia, declarando: tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. Ao olhar aquela súplica, o rei se move de compaixão e resolve perdoar a dívida daquele servo. Aquele servo sai da presença do rei e encontra um conservo que lhe devia 100 denários, um valor infinitamente menor do que comparado com os 10.000 talentos que ele devia para o rei. E aí ele encontra aquele conservo e ele começa a esbravejar, a exigir que aquele conservo pagasse aquela dívida. Aquele conservo, não tendo com que pagar, suplica a ele misericórdia, declarando: tem compaixão de mim, que tudo te pagarei. Mas aquele servo não quis dar ouvidos, exigiu que aquele conservo pagasse aquela dívida, mandou colocá-lo na prisão para que aquele conservo pagasse toda aquela dívida. Os servos do rei, ao ver aquilo, ficaram indignados e foram relatar para o rei tudo o que havia acontecido. O rei mandou que chamasse aquele servo à sua presença e declarou para ele: servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida porque tu me suplicaste? Não devias tu também perdoar o teu conservo, assim como eu perdoei toda a sua dívida? E então aquele rei, movido de grande indignação, mandou entregar aquele servo aos verdugos, aos carrascos, para que ele fosse levado para a prisão, até que ele pagasse toda a sua dívida. Aí a parábola encerra da seguinte forma: assim também vos fará vosso Pai Celestial, se de coração, se no íntimo, não perdoardes cada um ao seu irmão. Queridos, é importante a gente entender algumas coisas que essa parábola traz de ensinamento para nós. Em primeiro lugar, é que todos nós teremos que dar contas diante de Deus dos nossos atos, daquilo que nós fazemos. Nós temos que prestar contas ao Senhor. Uma outra questão é a seguinte: aquilo que Deus fez por nós é tão grande, é tão grandioso, que se nós tivéssemos que pagar, nós não teríamos condições de pagar. A nossa dívida para com Deus é uma dívida enorme. Por isso, a única maneira que essa dívida fosse quitada, fosse saldada, deveria ser através de um ato de misericórdia de Deus para conosco, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, para que a nossa dívida fosse paga.
Agora, é muito importante que a gente entenda o seguinte: essa parábola demonstra que aquele servo que não quis perdoar ao seu conservo, ele não conseguiu entender a grandeza daquilo que o rei fez para com ele. E assim, muitas vezes, acontece conosco, queridos. A falta de consciência daquilo que Deus fez por nós faz com que a gente olhe para o irmão que nos deve e retemos o perdão e não queremos liberar o perdão para esta pessoa. Isso porque nos falta a consciência da grandeza daquilo que Deus fez por nós. Porque se nós fomos perdoados do imperdoável, isso por si só deve nos motivar, nos arremessar a vida com a disposição de perdoarmos sempre. Sabe, queridos, a falta de perdão é como se alguém tomasse veneno, como disse Shakespeare. É como se você tomasse veneno esperando que o outro morra. Porque, na verdade, quando você retém o perdão, é você que está morrendo. É você que está morrendo, a sua alma está morrendo. Porque você está retendo o perdão, você não libera o perdão para quem te feriu, para quem te magoou. E a minha pergunta hoje para você é a seguinte: o que o teu irmão te deve? O que o seu pai, a sua mãe, o que esta pessoa que fez mal para você te deve? Sabe, se você entender que Deus fez algo grandioso para com você, Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia para com a sua vida, se você compreender isso, você entender a grandeza desse ato de Deus em seu favor, então você deve olhar para aqueles que te devem e ter o mesmo sentimento de misericórdia e liberar perdão para essas pessoas. Aquele servo, por não querer perdoar, ele foi entregue aos verdugos, e é assim que acontece. Quando nós não perdoamos, nós somos entregues aos espíritos atormentadores, aos verdugos da consciência. E nós temos a nossa mente perturbada, porque nós ficamos revivendo tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu. A gente continua sofrendo, continua preso ao passado. Mas o desejo de Deus é que eu e você sejamos livres, entendamos a grandeza do perdão e sejamos livres, liberemos perdão. Eu não sei o que fizeram contra você, mas o que eu sei é o que Deus fez para com você, e o que Ele fez para com você, para comigo, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão grandioso, que isso deve motivar o meu e o seu coração para perdoar aqueles que nos feriram. Queridos, se nós quisermos viver uma vida cristã abençoada, se nós queremos viver como igreja do Senhor, de uma maneira abençoada, onde a presença de Deus de fato vai ser real no nosso meio, nós precisamos liberar perdão para aqueles que nos magoaram. Eu não sei o que fizeram contra você, mas eu sei que Deus fez algo extraordinário, grandioso para com você. Então, e você não tinha com que pagar, você e eu fomos perdoados do imperdoável, e isso deve nos motivar a perdoar aqueles que nos feriram. Libere perdão, querido. Libere perdão e seja livre. Libere perdão e seja livre de espíritos atormentadores que prendem, que amarram sua vida e que não deixam você
viver uma vida plena diante de Deus. Em nome de Jesus, faça isso. Seja feliz, seja livre, em nome do Senhor Jesus. Se você foi abençoado com essa palavra, em nome de Jesus, compartilhe com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também. Se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos, outras mensagens, para a sua edificação espiritual, em nome de Jesus. Amém.